Bom, já deu 15 minutos, aí vou começar a agenda 11 aqui, que é distribuição de circuitos, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro relembrar algumas coisas que são importantes aqui. Primeira coisa, um quadro de força padrão de uma residência tem que ter esses componentes que tem aqui. O que são os componentes? Vamos relembrar aqui. Esse aqui é o que? Nosso disjuntor geral. Disjuntor serve para quê? Proteger contra sobrecorrente, ou seja, se passar da corrente que está marcada no disjuntor, ele vai desarmar. Então esse aqui é o disjuntor geral que vai proteger todo o sistema, o disjuntor de entrada. O equipamento aqui do lado que a gente tem é o DR. Para que servia mesmo o DR? Para fuga de corrente, ou seja, tudo que entra por ele tem que sair por ele. Caso alguma coisa não saia pelo DR, por exemplo, deu um curto ou alguém tomou um choque e saiu pelo terra, ou a pessoa tomou um choque e se dissipou no solo lá. Então o DR vai desarmar toda vez que essa corrente passar de 30 miliamperes. Então ele protege contra fuga de corrente, que seria o choque elétrico, basicamente. Do lado a gente tem aqui nosso amigo DPS. O que o DPS fazia? Ele protegia contra o nosso amigo raio, que é o que? A sobretensão. Ou seja, se a tensão passar do limite normal, ele vai entrar em ação, vai colocar em curto o sistema e aí ele vai desarmar o disjuntor geral. Então só lembrando aqui, ó, se os pretos são as duas fases, eles entram no disjuntor e vão para o DPS, ou desculpa, para o DR. E o neutro também entra no DR. Aí eles saem, vão para o barramento isolado, que é o barramento de distribuição, e o neutro vai para a barra de neutro. Então o neutro nunca vem direto lá de fora, ele sempre passa pelo DR e depois vai para o barramento de neutro. E do outro lado tem o barramento de terra. Lembrando que cada circuito tem que ter uma fase, um neutro e um terra, ou duas fases se for um 220 mais o terra. Então cada circuito tem que ter um neutro, cada circuito tem que ter um terra, e se for 220, cada 220 tem que ter o seu terra. Então esse aqui é um quadro básico aí. Então a única coisa que temos aqui é o que? Proteção geral, DR, DPS, e aqui embaixo temos o que? Os circuitos de distribuição, que é o que a gente vai aprender a separar hoje. Quantos circuitos desse eu preciso numa residência para fazer a correta distribuição sem dar nenhum tipo de sobrecorrente aí no sistema? Vamos lá. Como que eu faço a divisão? Circuitos de iluminação. Eu tenho que ter pelo menos um circuito de iluminação com potência máxima de 1500 VA. Por que pelo menos um? Se a casa tiver um tamanho muito pequeno, um circuito é suficiente. Mas vamos supor que a casa é um pouco maior. A casa sendo maior, precisa ter dois circuitos. Por que dois circuitos? Porque se um dos circuitos de iluminação, por acaso, entra em curto ou cai uma fase na rua, o outro circuito vai deixar metade da casa ligada, entendeu? Então se a casa tem um tamanho um pouquinho maior, o ideal é dividir em dois circuitos de iluminação. Você divide a casa no meio, metade fica iluminado e metade fica apagado em caso de alguma falha. Lembrando que a gente nunca mistura circuito de iluminação com circuito das tomadas. Lembra que isso aí foi dado em aula? Por quê? Porque caso você dê algum curto em tomada, porque a probabilidade de dar um curto-circuito em uma tomada é muito maior do que você dar um curto-circuito em ponto de iluminação. Então, se você der um curto numa tomada, vai cair o disjuntor só da tomada e você continua com iluminação
pelo menos você consegue fazer um reparo ou desligar alguma coisa caso necessário. Então nunca se mistura a iluminação com as tomadas. As tomadas a gente divide em dois tipos. Lembra que nós calculamos as TUGs na aula passada e as TUIs. As TUGs você pode juntar tomadas até chegar a 1800 VA por disjuntor. Ou seja, deu 1800, você não pode colocar mais nenhuma tomada no sistema. Até 1800 você pode colocar, inserir tomadas juntas no mesmo disjuntor. Agora a TUI é um pouco diferente, tem que ter um disjuntor por tomada. Ou seja, tem micro-ondas, tem que ter um disjuntor só para tomada do micro-ondas. Ah, tem o chuveiro, tem que ter um disjuntor só para o chuveiro. Então cada dispositivo de TUI tem que ter um disjuntor. Por isso que em quadros novos tem vários disjuntores. Não é igual no tempo do Zé lá que ele colocava o disjuntor geral, colocava do chuveiro e colocava mais um ou dois apenas para o resto da casa. Tá errado. Você tem que colocar um para cada TUI, que seria a tomadinha lá nossa de 20 amperes. E as TUIs você pode juntar até dar 1800 VA. Bom, vamos usar aqui como exemplo para fazer isso daí a nossa planta que a gente utilizou de exemplo na aula passada. Então o que acontece aqui? A gente já calculou aqui a iluminação, deu todos os pontos de 100 VA, calculamos as TUGs, que são as de 600 VA e as de 100 VA, e temos três TUIs, que é a de 1500, que seria o forno, 1500 micro-ondas, e o 7500, que é o do chuveiro. Então a gente tem a mesma planta aqui com os desenhos já do esquema unifilar aqui. Então a gente já desenhou aqui a posição das tomadas no lugar correto. Como que a gente faz a distribuição? Bom, de iluminação a gente tem o que aqui? Cozinha, banheiro, sala e quarto, tá? 400 VA. Então a gente pode separar um circuito só para iluminação. Essa tabela aqui vocês têm baixada ali na área de download, tá? A tabela tá como 2020 lá, um Excel. Então essa tabela aqui já está pronta. Eu só reproduzir ela aqui no trecho que vocês vão utilizar. Então vamos lá, vamos separar o primeiro circuito aqui. Iluminação. Então qual o local? Toda a casa. Ou você coloca toda a casa, você pode colocar por cômodo aqui. Que tipo que a gente vai usar aqui nesse circuito? A gente vai colocar iluminação. Potência parcial. A gente tem 4 pontos de 100. Então, 4 pontos de 100. Potência total vai dar 400. Falando em São Paulo, capital, a tensão de trabalho é 127. Óbvio, se você está no interior, se você está no litoral, está em outro estado, vai dar 220. Então, o que muda aqui é dependendo do estado, tá? A corrente, como que é calculada? É potência total dividido pela tensão. Aí a gente acha a corrente. Então a gente separou aqui o primeiro circuito, que seria o primeiro disjuntor ali, para a iluminação. Agora vamos separar alguns circuitos aqui. Não tem uma regra para você colocar na ordem, mas geralmente eu separo primeiro as TUIs e geralmente as primeiras 220. Então vamos separar aqui, ó, banheiro, TUI, chuveiro. Qual a potência? 7.500. Potência total, 7.500. Tensão do chuveiro, 220. Lembrando que tudo que passa de 20 amperes, o ideal é você colocar em 220 volts, para evitar sobrecarga na fiação.
220, a gente calcula aqui a corrente, 3409. Vamos separar o próximo aqui. Vamos separar uma das tuis da cozinha. Então vamos separar a tui do micro-ondas. Tui do micro-ondas. Potência parcial 1500, potência total 1500, tensão 127, corrente, a gente divide aí potência por tensão e acha 11,81. Vamos calcular agora o outro disjuntor para outra tui. Cozinha, tui do forno elétrico. 1500, 1500, 127, 11,81. Lembrando que, por recomendação, a gente colocou o quê? Tui do chuveiro e 2 tomadas de 20 na cozinha, porque sempre precisa ter uma tomada de 20. De repente o cara não usa aqui o forno elétrico, põe uma air fry. Também precisa ser uma tomada de 20. Ah, eu quero colocar uma churrasqueirinha em vez do forno, não tem problema. Então a tomada já está lá. O que ele vai usar na tomada, o disjuntor que a gente vai projetar vai suportar. Então, o ideal é colocar pelo menos na cozinha 2 tomadas de 20 e o chuveiro. Óbvio, se sua casa for um pouco maior, quiser colocar um ar-condicionado, você vai colocar uma tui para ar-condicionado. Ah, eu quero uma tomada melhor no banheiro, então você pode colocar uma tomada melhor no banheiro e assim vai. Mas no projeto básico, esse aqui, tá? Vamos lá. Cozinha. Agora vamos prestar atenção aqui. A gente tem o quê? 3 tomadas de 600. Se a gente somar 3 vezes 6, 18. Então a gente pode juntar essas 3 em um circuito só. Então a gente tem o quê? TUG na cozinha, 3 de 600, potência total 1800, vai dar 127, 14,17 amperes. E agora? A gente tem o que aqui? Ó? 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Então ó, o resto da casa inteiro você pode colocar um circuito só de TUG. Por quê? Porque ele não passa dos 1800. Então a gente soma todas as outras tomadas e junta em um disjuntor. Então numa casa simples dessa que tem 4 cômodos, você teria que ter 6 circuitos de disjuntor. Isso sem contar que se você tivesse uma lavanderia, você teria que ter outro circuito, que seria o quê? Da máquina de lavar. Então, em uma casa bem simples, você vai ter pelo menos aí 7, 8 circuitos. Então a distribuição correta é essa. Nunca passe a TUG de 1800 e cada TUI é um disjuntor separado, é um circuito separado. E a iluminação é um circuito separado. Tudo bem? Então no nosso exemplo, a gente pega a planta, que a gente já viu, e coloca aqui o número do circuito de acordo com a tabela que a gente tem. Então, iluminação é circuito 1, o chuveiro foi 2, micro-ondas 3, forno 4, as tomadas da cozinha 5 e o resto 6. Então você vai vendo que a nossa planta está ficando já cheia de numerozinhos aí, mas que por enquanto está tranquilo. Vamos lá. Para quem já fez a Agenda 11. Para fazer a Agenda 11, recomenda-se baixar esse documento aqui, ó, documento de apoio ao simulado. O que acontece? A planta que vocês têm é essa aqui, que é a mesma das últimas agendas aí. Então essa planta aqui, a gente vai fazer o que? Vai dividir ela em circuitos. Vocês já devem ter calculado a iluminação, as tomadas e as TUIs. Então, para ficar um negócio padronizado, a tabela que vocês baixaram lá em documentos de apoio ao simulado,
vai ter mais ou menos esse formato aqui. Então ele já tem aqui os circuitos separados. Por quê? Para padronizar, senão cada um coloca o circuito em um lugar e fica difícil de fazer o simulado na ordem correta, tá? Então já foi somado tudo aqui. E vocês têm que calcular o quê? Potência total, que é bem simples, aqui já estão os valores. A tensão, lembrando que tudo que é acima de 2.500 é 220. Então a gente tem algumas coisas 220, que seria chuveiro, torneira elétrica. E calcular a corrente aqui. No simulado vai ser perguntada a corrente de cada circuito. Ah, o circuito 1 tem que corrente. Aí vocês, de acordo com o que vocês calcularam, vocês colocam a opção correta. E a potência total. Então essas são as perguntas que vocês vão fazer. É um questionário bem simples, tá? O importante é que vocês saibam por que foi separado dessa maneira, tá? 3.600, 3.600, 2.600. Então isso aqui foi separado de acordo com os critérios aí de potência máxima de 1.800. Então aqui não vai dar 1.800, mas foi dividido em dois circuitos porque se juntasse ia passar de 1.800. Então basicamente não pode passar de 1.800. O que vocês têm para fazer aí além da agenda, entendeu? Para vocês irem treinando, porque isso aqui só com treino que você consegue melhorar. Vocês têm essa planta aqui. Lá também na área de arquivos e downloads. Então o que vocês vão fazer aqui? Vão calcular a iluminação quarto, sala, cozinha e banheiro. Lembrando que a sala aqui, ó, se você olhar bem, ela termina aqui. Se ela termina aqui, ela tem 3,15, tá? E a cozinha tem o quê? O 3,15 menos 4,55. Então, até aqui tem 3,15, o restante você calcula como cozinha. Calcula uma lâmpada aqui, uma na sala, uma no quarto, outra no quarto e outra no banheiro. Calcula a iluminação dele, que foi o tema da agenda 9. Depois o que vocês vão fazer? Vão calcular as TUGs. TUGs do quarto, dos dois quartos, da sala, da cozinha e do banheiro. Calculou as TUGs, vocês vão calcular as TUIs. Chuveiro, micro-ondas, forno. No caso seriam só essas para essa casa aqui. Depois o que vocês vão fazer ainda? Vão colocar o diagrama unifilar. Colocar o símbolo das lâmpadas, o símbolo das tomadas, se é alta, média ou baixa. E vão colocar no lugar correto. Vão colocar atrás do armário a tomada, que não vai resolver. Então, vocês vão colocar as tomadas em algum lugar que vocês acharem conveniente. E aí, vão desenhar as tomadas. Depois disso, vocês vão pegar a tabela em Excel que está lá na pasta de downloads também. E vão baixar ela e vão preencher ela de acordo com os circuitos. Ah, circuito 1, iluminação, 2, chuveiro, 3 micro-ondas, 4 forno. E aí vocês dividem as tomadas aí em circuitos lá. Depois vocês vão colocar a numeração dos circuitos que vocês dividiram já aqui na planta também. Vocês têm bastante coisa para fazer aí. Tentem fazer isso aqui, e depois eu vou passar a correção, ou se vocês quiserem enviar isso aqui também em formato de arquivo, podem enviar que eu faço a conferência disso aqui. A princípio, para enviar arquivo é melhor vocês usarem o Correio Tech, tá? Porque ele é melhor para você enviar um arquivo. O fórum ele fica meio bagunçado o arquivo. Então, vocês podem enviar via Correio Tech, eu faço a correção e devolvo para vocês. Então é isso aí, pessoal. Então, para essa semana aí que vocês têm aí, incluindo um feriadinho aí, aproveita e faz essa planta aqui. Lembrando que na prova vocês têm uma planta para fazer, então é bom ir treinando, tá? Para não chegar na prova e falar,
não fiz nenhum exercício a respeito. Então faça um exercício, que esses exercícios aqui geralmente seriam dados na aula presencial, tá? Para vocês fazerem em sala e tirar as dúvidas. Mas devido a esse problema agora, vocês fazem em casa, postam pelo Correio Tec e eu passo se está correto ou não, tá? Então é isso aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, vocês podem perguntar aí pelo fórum ou pelo WhatsApp, tá? Bom, vou finalizar o vídeo aqui. Boa semana para vocês e não esqueçam de fazer o